tudo bem? O programa Análise Direta de hoje recebe o Jorge Miguel, que pesquisa o movimento estudantil há mais de 15 anos e é pesquisador da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Você com certeza já deve ter acompanhado frequentemente na imprensa manifestações de estudantes por todo o Brasil. Mas afinal de contas, o que é o movimento estudantil no Brasil e no mundo? Para responder essa e outras perguntas, nós estamos recebendo Jorge Miguel. Muito prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu e eu agradeço a todos porque é um tema que é muito importante não só para os universitários, mas para todas as pessoas que se interessam pela educação, que é importante porque sem educação país nenhum cresce, país nenhum se desenvolve e os estudantes universitários, através da história do Brasil, eles têm compartilhado vivências e experiências que entram na história de forma marcante. A própria história da UNE mostra os riscos que se corre em querer lutar pela soberania. Então, movimento estudantil, a palavra movimento já disse, se movimenta. Agora, o que faz você se movimentar são motivações. E as motivações nossas da UNE, do movimento estudantil nacional, são motivações em defesa da soberania nacional brasileira, de uma educação progressista, de uma educação que zele pelos valores do povo brasileiro. A UNE não é só a preocupação pelos campi, pela reforma universitária, que já deveria ser feita e está atrasada de algum tempo. E Jorge, conta um pouquinho da sua retrospectiva pessoal, antes da gente entrar no movimento estudantil em si. Você teve uma vivência muito próxima com a UNE durante mais de 15 anos, como já foi colocado, e também destacar a sua experiência, em parte marcante, talvez até dolorosa, durante o período de ditadura militar. Lembrando que nós vivemos mais de 20 anos de ditadura no Brasil e muitas pessoas foram torturadas, sofreram repressões, especialmente quem fez parte do movimento estudantil. Sim, eu entrei na Universidade Federal da Bahia, no curso de Ciências Sociais. Resto de ditadura militar, governo João Batista Figueiredo, ministro de Educação Rubens Ludwig. Então, e para nosso estado, o governador Antônio Carlos Magalhães. Então, era uma trinca que, para quem conhece a história da ditadura brasileira, a ditadura no Cone Sul, de um modo geral, que ela está interligada, todas as ditaduras no Cone Sul, elas se interligam. Então, tem as conexões. Então, no início, a gente não tinha ideia da complexidade que era enfrentar regimes ditatoriais que impedia de você manifestar o livre pensamento, fechava o Congresso Nacional, caçava senadores e deputados federais, enfim. O decreto 477, que impedia funcionários, professores e estudantes das universidades do ensino médio de se manifestar, de dar opinião. Nós éramos apenas o que eles queriam ser. Sabe? Não só os estudantes, né, Jorge? Nós, jornalistas também, principalmente depois do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, depois de 68 especialmente, a imprensa falar, como nós estamos conversando agora sobre esse tema, movimento estudantil, não era permitido de jeito nenhum. Não era permitido você usar vermelho. Você levar um livro vermelho dentro de um campus universitário era sinal que você era comunista, você comia criancinha, coisas assim absurdas que eles criavam. Existia o DOI-CODE, existia tudo isso, mas lá na Bahia, quando eu comecei a estudar, eu não tinha ideia. A nossa preocupação de imediato era lutar pela qualidade de vida estudantil, as moradias estudantis, os restaurantes universitários que são necessários para os estudantes que são pobres, que cometem o milagre, entre aspas, de entrar em uma universidade pública no Brasil, que é uma coisa difícil, né? Eu entrei em 2 universidades, aquela primeira da Federal da Bahia. Foi uma experiência marcante porque um curso de Ciências Sociais, no primeiro período, para quem realmente quer estudar e levar a sério, abre assim, uma visão de mundo muito ampla. Então, para mim, foi um absurdo encontrar, logo no primeiro ano, a ditadura militar, o exército dentro da universidade, a Polícia Federal. Então, eu adentrei assim de cabeça, porque eu acreditava nas nossas ideias, nas nossas propostas, sem aquela coisa da fantasia que vendiam que nós estávamos fazendo fantasia. Não, a gente tinha essa preocupação real com a luta emergencial, né, para você prosseguir o curso, né? E não era fácil, né? Nunca vai ser fácil enquanto você vem de família pobre, você é filho de trabalhador, você está vivendo num país de terceiro mundo, num país que sofre
de há muito, várias tentativas de recolonizações, vinda de países imperialistas como os Estados Unidos, enfim. Não é fácil, tem que ter coragem e muita determinação, né, Jorge? Sim. Bom, 15 anos acompanhando o movimento estudantil. E aí, Jorge, quem está em casa, quem nos acompanha, não deixa de ver, acompanhar pela imprensa, passeatas, manifestações, né? Nesse mês, uma manifestação bem marcante na USP, né? Com a ocupação do COSES, com o bloqueio, inclusive, da entrada principal, que fica próximo da Afrânio Peixoto. E uma parcela da sociedade, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, taxa esse tipo de estudante como baderneiro, né? Bagunceiro. O que acontece, né? Qual é a diferença? Falta informação? Qual a diferença entre um estudante taxado de bagunceiro do estudante engajado que está ali por um propósito? Bom, primeiro que faltam informações e muitas informações. Daí que seria, para fazer essas perguntas e julgamentos e conceitos, você se informar é básico. Você não vai falar da UNE se você pelo menos tem ideia do que seja a União Nacional dos Estudantes, a trajetória dela, a linha histórica que vem desde 1937 até bem recentemente participando de ações, de inclusive colaborar para a derrubada de presidentes e derrubada de grandes personalidades que iam contrária à soberania nacional brasileira. Então, falta informações. Então, essa visão do senso comum das pessoas, que o estudante se movimenta para fazer baderna, é porque é um julgamento direcionado muitas vezes por mídias, que por sua vez também são direcionadas por outras forças que a gente não tem ainda como esclarecer como se dá isso, porque o Brasil é um país complexo. Eu venho de Salvador, morei muito no Rio de Janeiro, estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o curso de agronomia. Então, cada estado é uma realidade. Agora, no bojo, no cômputo geral, as pessoas têm estudante como baderneiro. Por quê? Principalmente porque diz respeito à memória histórica desse país. É um país que a ditadura gerou um fruto de você desrespeitar a história dela. E a primeira coisa que uma ditadura faz é botar uma história totalmente mentirosa. Então, isso passado por senso comum, quando o estudante faz uma ação de ocupação para que as autoridades, o Estado, cumpram o que eles prometem em Constituição, por exemplo, direito à moradia é um direito constitucional assegurado, é artigo 6º da Constituição Federal Brasileira. Eles descumprem, então o estudante faz cumprir com força. Isso o estudante sabe fazer, a história dele mostra. A história da UNE é isso, é enfrentamento, nós pagamos preços caríssimos, às vezes com vida dos nossos quadros, né, como Ernestino Monteiro Guimarães, presidente da UNE, Lenira Souza Rezende Nazaré, que morreu na luta, né? Então, eu acho que falta informação, sim. Tem que se informar. Nessa questão de faltar informação, né, Jorge, até faço meia-culpa por ser parte da imprensa, mas pelo menos aqui na RIT a gente tentou, quando fomos na USP, dar voz ao estudante. Que talvez seja o preceito básico do jornalismo, aquela história de ouvir os dois lados, né? Talvez, na sua opinião, falta isso na imprensa, ouvir os dois lados no sentido de dar voz também para quem está reivindicando, no caso, o estudante. O estudante ele tem que se manifestar e buscar todos os tipos de apoios, das entidades fora dos campi, né? Tem as entidades dos trabalhadores. Agora mesmo eles estão lá na USP, a Universidade do Estado de São Paulo, ajudando os trabalhadores. Então, todas as assembleias dos estudantes da USP estão apoiando as reivindicações trabalhistas dos trabalhadores que são muito mal pagos. Eles estão com defasagem salarial agora na USP de mais de 30% desde 1989. Então, nessa hora, o estudante tem que estar ao lado do trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador é estudante e ele tem que ter o apoio, por exemplo, via CUT, ou via as centrais sindicais, e via UNE, né? Porque é muito difícil você, sendo pobre dentro da universidade, você ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa que não teve as dificuldades de um filho de trabalhador. Até porque, Jorge, quem passa por essa experiência universitária sabe o quão difícil é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim. Hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de universitários no Brasil. Mais de 70% estão pagando caro para muitas vezes ter péssimas formações, péssimos cursos. Tem universidades Brasil afora que não tem extensão universitária. As universidades pagas parecem shopping center.
Você vai numa universidade, o universitário está sendo induzido a aceitar um pacto de mediocridade. Muitas vezes os professores fazendo de conta que estão ensinando e eles fazendo de conta que estão aprendendo. E vão fazer uma formação péssima. O retorno que vão dar para essa sociedade é um retorno enganoso, não é? Então, é muito difícil sobreviver dentro de uma universidade, ainda mais após aqueles acordos MEC-USAID, que foram os acordos que adentraram aqui no Brasil, no bojo da Aliança para o Progresso. O USAID é a Agência Internacional para o Desenvolvimento Norte-Americano.